Fala investidor, fala investidora, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório mensal aqui do MCHF11, que saiu no final do mês de julho, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo, que ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. E bom, a gente tem aqui o MCHF11, que é o Mauá Capital Hedge Fund. O fundo tem 14.313 cotistas, um patrimônio líquido aqui de 312 milhões de reais, ou mais ou menos uns 9,68 por cota. A liquidez do fundo aqui, total no mês, foi de 20 milhões de reais, 1 milhão de reais aqui de média diária. O valor da cota mercado estava em R$ 9,40 até o fechamento desse relatório aqui. O último dividendo foi de 12 centavos por cota. O preço mercado aqui sobre o patrimonial estava em 0,97, ou seja, o fundo sendo negociado aqui com desconto com relação ao seu valor patrimonial. E o dividend yield analisado do fundo aqui 16,44% ao ano. Aqui o anúncio e pagamento de dividendos desse fundo, então, 8º e 13º dia útil de cada mês, respectivamente. E a gente tem algumas informações básicas aqui do fundo, então a data do IPO, 1/7 de 2021, então o fundo recém fez um ano de vida aí, são 32 milhões de cotas que esse fundo tem, é para investidores em geral, o gestor é Mauá Capital Real Estate, e as taxas que o fundo cobra aqui são de 0,77% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, 0,18% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo de taxa de administração, e uma taxa de performance aqui de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. Bom, a gente tem o comentário do gestor aqui, então no mês de junho de 2022 houve um aumento na distribuição para 12 centavos por cota, que reflete um dividend yield analisado de 16,4%. Eles finalizaram aqui durante o mês de junho a estruturação de ativos que tem alocação prevista para o mês de julho de 22, eles vão tratar disso aqui no próximo relatório, então já se inscreve no canal aí para não perder o próximo relatório aqui no canal. Então, aqui durante o processo de estruturação e com o objetivo de otimizar a gestão de caixa do MCHF, eles fizeram alocações aqui adicionais em outros fundos imobiliários. Essa estratégia possibilitou ao MCHF aproveitar oportunidades no mercado secundário através de alocações em ativos significativamente descontados aqui com bom carrego. Então, com a finalização da estruturação dos ativos-alvo, eles já estão reduzindo essas posições em fundos imobiliários, como, por exemplo, aqui em julho de 2022, eles reduziram parcialmente a alocação em KNHY em 4,4 milhões de reais. Considerando os dividendos recebidos durante o período, essa alocação gerou um resultado aqui de 11% no período, ou 38% em termos analisados. Além disso, eles realizaram uma venda parcial do VRTA11, reduzindo a posição de 15 milhões para 12 milhões e 800. Então, com essas vendas, o percentual alocado em fundos imobiliários, 26%, já se aproximou do objetivo do fundo aqui entre 20% e 25%. E a projeção de distribuição aqui, a expectativa da gestão é de que o atual patamar de dividendos, 11 ou 12 centavos por cota, possa ser mantido no segundo semestre de 22, mesmo com um cenário de inflação significativamente mais baixo. Lembrando, isso aqui é uma projeção da gestão, tá? Não é uma promessa de que eles vão conseguir alcançar esses patamares. Bom, a taxa média da carteira aqui, então, considerando a alocação do MCHF de forma agregada, o fundo possuía no fechamento de junho de 22 uma taxa média ponderada de IPCA mais 9,8%. Então, aqui o que eles têm, 3 veículos diferentes, tá? Então, estruturados aqui, IPCA mais 12% ao ano, 112 milhões de reais, uns 35% do MCHF. Crédito, né, que são CRIs, IPCA mais 9,8% ao ano, 102 milhões, mais ou menos uns 32% aqui do MCHF. E fundos imobiliários líquidos aqui, então 12% ao ano nominal, tá? Então, 84 milhões, mais ou menos uns 26% do MCHF. A média aqui é de IPCA mais 9,8% ao ano, 318 milhões de reais, ponderado por peso aqui, tá? Essa média. Bom, e a composição do resultado por mês aqui, então, rendimentos estruturados 4 centavos, rendimentos créditos 4 centavos, remuneração caixa 1 centavo, um ganho de capital aqui, rendimentos líquidos aqui de fundos imobiliários 3 centavos, 2 centavos de despesas, e a gente teve aqui a distribuição de 11 centavos, 1 centavo aqui o fundo utilizou reservas no mês, tá? As reservas de lucro. Bom, então como é que foi o histórico de distribuição de dividend yield aqui do fundo, mesmo no primeiro mês após o IPO do fundo, em agosto de 21, e nos 2 meses seguintes, a segunda emissão de cotas, em março e abril de 22, o patamar de distribuição de rendimentos do MCHF foi mantido entre 10 e 12 centavos por cota, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então, lá em julho de 21, 12,5% de dividend yield anualizado, 13 centavos de resultado, 10 centavos de distribuição, e agora, em junho de 2022, 16,4% de dividend yield anualizado, 12 centavos
de valor distribuído e 11 centavos aqui de resultado no fundo. Então, realmente, eles têm mantido essa média aqui na casa dos 10, 12, 11 centavos, como a gente pode ver aqui, de valores distribuídos. Bom, aqui a gente tem a rentabilidade do fundo, então eles apresentam a tabela de rentabilidade das cotas a mercado e patrimonial ajustada pelos dividendos distribuídos ao cotista aí desde o início do fundo. Então, aqui a cota patrimonial, como a gente pode dar uma olhada aqui, então, início do período, um IPO aí, 9,57, o final do período 9,68, em junho de 2022, tá? Os dividendos no período R$ 1,31, então uma rentabilidade aqui, a cota mais dividendos de 14,8%. O IFIX no período foi de 1,5%, então o delta aqui, a vantagem, né, que esse fundo está levando com relação ao IFIX foi de 13,4 pontos percentuais. O CDI bruto no período foi de 8,7%, então aqui foi 171% aqui do CDI bruto no período e 202% se a gente for considerar o CDI líquido aqui de imposto de renda. E a cota mercado, como a gente pode ver aqui, então início do período R$ 10, 9,40 aqui final do período, R$ 1,31, então diminui um pouco a rentabilidade aqui da cota mercado, porque teve uma quedinha aqui da cota mercado, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, mas a gente comparando aqui com o IFIX no período, ainda assim, o fundo tem levado vantagem aqui, 5,6 pontos percentuais com relação ao IFIX, no CDI no período 8,7%, então, no valor a mercado, o fundo não tem levado a melhor aqui, então 82% do CDI bruto e 96% do CDI líquido. E a gente confere a liquidez aqui, então ao longo de junho de 2022, o fundo apresentou um volume de negociação no mercado secundário de aproximadamente 20 milhões de reais, equivalente a 1 milhão por dia. O MCHF faz parte do IFIX com peso de 0,3%, que demonstra que o fundo vem ganhando liquidez desde o seu IPO, como demonstrado nesse gráfico aqui que a gente já vai ver. Então, o volume médio diário aqui, tá? Então, saiu de 0,4 aqui, ou 400 mil reais, passou para 200 mil reais em janeiro, mas teve um aumento considerável aqui desde fevereiro até agora em junho de 2022. Desde março, uma liquidez acima de R$ 1 milhão por dia. Bom, e como é que foram os resultados do mês aqui? A distribuição de rendimentos para o mês de junho de 2022 foi de 12 centavos por cota, o pagamento ocorreu no dia 19/7. No mês, o fundo gerou um resultado de 11 centavos por cota, o fundo possui aproximadamente 1 centavo por cota de resultado retido no encerramento do mês, e conforme eles divulgarem fato relevante, a parcela alocada em cotas do Fundo Imobiliário Mauá High Yield, MCHY, segue sem a cobrança de taxa de gestão pelo MCHF. Bom, e aqui a gente tem o demonstrativo de resultados de junho. Então, 1.300.000 aqui de estruturados, 1.300.000 também de CRIs, fundos imobiliários 900 mil, receita sobre caixa 282 mil reais, ganho de capital de 200 mil reais, então total de receitas aqui de 4 milhões de reais, menos os 566 mil reais de despesas, um rendimento final aqui de 3 milhões e meio de reais, 11 centavos por cota, o rendimento distribuído um pouquinho acima disso, tá? Mas eles estão ainda no semestre aqui, né? Desde o início, na verdade, dentro de uma distribuição saudável aqui, o distribuído está abaixo do rendimento final, tá? Então, a distribuição por cota foi de 12 centavos, uma rentabilidade de 1,20% aqui por cota, uma rentabilidade por cota anualizada aqui de 15%, então 113% e 133% aqui dos CDIs bruto e líquido, respectivamente. Bom, e como é que está a alocação do fundo? Então, o MCHF finalizou o mês de maio aqui com a carteira equilibrada entre as 3 categorias de ativo que são foco do fundo, então ativos estruturados, crédito e fundos imobiliários. Eles ressaltam aqui que a alocação de 26% em fundos imobiliários líquidos está no que eles consideram seu ponto máximo de alocação, e a ideia é que esse percentual fique entre 20% e 25% nos próximos meses. As principais posições montadas nessa estratégia, feitas através de ofertas públicas, já apresentam ganho de capital acumulado. Eles estão trabalhando ativamente aqui na venda com ganho de boa parte dos fundos imobiliários para que o portfólio tenha espaço para alocar em novos ativos nas estratégias de crédito estruturados que estão no processo de finalização. Então, esse fundo é quase que uma mescla aqui entre um fundo de papel e um fundo de fundos, tá? Apesar de eles não terem um foco tão grande em alocação aqui em outros fundos imobiliários, tá? Então, mais ou menos aí entre 20% e 25%. Esse é o foco, esse é o target aí da gestão aqui, tá? Então, estruturados, crédito, fundos imobiliários listados, tá? De tijolo e caixa. Então, aqui a ideia é diminuir ainda um pouquinho essa exposição em fundos imobiliários listados. A alocação em junho aqui de 22 estava em 35% estruturado, 32% crédito, 13% em fundos listados de CRI, 13% de tijolo e 6% caixa. A gente vê que mesmo dentre os fundos imobiliários que eles investem,
metade aqui, pelo menos, está em CRIs também, tá? Com a estratégia MCHF conceitos, então o MCHF tem como objetivo principal aqui realizar múltiplas estratégias por meio de diversas classes de ativos para se oferecer a seus investidores a possibilidade de alocação ativa e dinâmica nos chamados ciclos imobiliários. Então aqui para isso o fundo vai poder transitar ao longo do tempo sua alocação em 3 principais classes de ativos, como a gente pode ver aqui. Então, ativos estruturados aqui, operações que tradicionalmente ficam restritas a investidores institucionais e profissionais, possuindo um maior grau de complexidade e particularidades, como, por exemplo, uma curva em J, e assim também trazem maior potencial de retorno em conjunto com uma baixa correlação com o mercado de fundos imobiliários. Aqui a parte de crédito, então, operações de crédito imobiliário, CRIs com sólidas garantias imobiliárias e que trazem ao fundo maior previsibilidade e controle, são usualmente mais utilizadas em momentos de incerteza econômica e níveis maiores de taxas de juros e inflação, como a gente vê hoje em dia, e fundos imobiliários líquidos, aqui a exposição a outros fundos imobiliários listados, porque trazem diversificação, rendimentos recorrentes e potencial de valorização em momentos de maior crescimento econômico. Uma outra vantagem é a liquidez em bolsa e, portanto, maior facilidade de giro de posições. Então, aqui a gente tem uma abertura da gestão aqui com relação a o objetivo de alocação, tá? Então, estruturados entre 30% e 70%, está em 35%, é um retorno absoluto aqui, é o objetivo principal. Fundos imobiliários líquidos entre 0 e 50%, está em 26%, então renda e ganho de capital, e crédito também entre 0 e 50%, está em 32% atualmente, uma receita previsível aqui nos CRIs. O que aconteceu no mês aqui? Então, ativos estruturados. A maior posição do MCHF seguiu sendo em cotas do Fundo Imobiliário Mauá Capital High Yield, o MCHY. Eles aumentaram a posição em 24,7 milhões aqui durante junho de 2022. Trata-se de um fundo imobiliário de CRI 100% originados e estruturados pela Mauá Capital, que conta com ativos que possuem elevado patamar de remuneração, dado que foram constituídos há tempo significativo. Atualmente, esses ativos já passaram, em sua maioria, por um processo de maturação com redução importante das respectivas possibilidades de risco. Tá? Uma visão e perspectivas aqui. Então, como evento subsequente, o gestor tem como expectativa um novo aporte no ativo Mauá Renda Urbana, no valor de 12 milhões e 200, além de um aporte em um novo fundo imobiliário residencial também no valor de 24 milhões de reais. Os dois produtos aqui são originados e estruturados pela Mauá Capital e no próximo relatório eles vão trazer maiores detalhes aí da alocação. Com relação aqui a crédito, tá? Então, os acontecimentos no mês, durante o mês de junho de 22, não houve mudanças na carteira de crédito do MCHF. Todas as operações seguem adimplentes, incluindo as parcelas de julho integralmente pagas até a data de publicação desse relatório. A visão aqui da gestão, então, como eventos subsequentes em julho de 22, o MCHF adquiriu um novo CRI do setor logístico. Já o CRI varejo essencial foi quitado, gerando uma TRI, aqui uma TIR, da operação de 20,61%. Mais informações sobre esses dois movimentos ocorridos já no mês de julho vão ser apresentados aqui no próximo relatório também. E fundos imobiliários líquidos aqui, então, no mês, o fundo vendeu 7,3 milhões dos fundos KNHY, VRTA, ALZR, gerando ganho de capital de 200 mil reais. Além disso, eles adquiriram fundos imobiliários no total de 2 milhões e 700 mil reais por meio do mercado secundário no segmento de tijolo, contemplando os fundos ARCT, AIEC e BTLG. A visão aqui, com esses movimentos, no total de fundos imobiliários dentro do MCHF está em 26%, que está próximo da alocação objetiva, entre 20% e 25%. E aproximadamente metade dessa posição está em fundos de recebíveis, papel e metade em tijolo. Em relação aos fundos de tijolo, eles seguem confiantes que essas alocações vão ser importantes fontes de retorno no médio prazo aqui para o MCHF, dados os preços excessivamente descontados que eles adquiriram as cotas no mercado secundário, e esse desconto fica ainda mais evidente quando eles comparam os atuais preços dos fundos imobiliários com transações efetivadas na economia real nos últimos meses. A gente tem visto esse movimento aqui em alguns relatórios, inclusive, falando sobre a questão do desconto exagerado até no mercado secundário de alguns fundos imobiliários, principalmente de tijolo. Bom, aqui a gente tem a tabela consolidada do portfólio, então tem várias classificações diferentes aqui, certo? Desses ativos, como a gente pode ver aqui. Se você quiser dar uma pausada no vídeo para você dar uma olhada nos dados aqui sobre cada um desses ativos. A gente tem os montantes investidos aqui, tem uma certa predominância aqui do MCHY, 33,2%, tá? E o outro que tem acima de 10% aqui é o Business Park, é um crédito, 37 milhões de reais, originações próprias aqui. Então, se você quiser mais alguns dados aqui, dá uma olhada, pausa o vídeo e dá uma olhada. E aqui a gente continua com a tabela também, então as classificações aqui, os montantes e os percentuais aqui nesse fim de tabela, todos abaixo de 1%.
Então é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o MCHF11, espero que tenha sido útil para vocês. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui e também compartilha esse conteúdo aqui com quem possa ter interesse. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!